Olá, meu querido amigo e minha querida amiga, é para nós realmente um grande privilégio, acredite, um grande privilégio, quando sabemos que a razão de ser deste programa é realmente cada um de vós. Para nós é realmente uma alegria poder estar na sua companhia e estar também, como é óbvio, na companhia do pastor Paulo Lima e da Joana, já conhecidos de cada um de vós, a quem nós também queremos saudar e dar as boas-vindas. Obrigada. Olá. Olá. Tudo bem? A vossa Sim. semana é uma semana que está dentro da perspectiva de ser uma boa semana, não é verdade? Sim. Hã? Com a ajuda de Deus, sem dúvida. Muito bem. Prezado amigo e querida amiga, esta semana nós vamos continuar exatamente a estudar a questão da fé, mas agora reparem com uma pequenina nuance, que é a fé no Antigo Testamento. É interessante que, portanto, este é um assunto que é transversal a todas as Sagradas Escrituras, em toda a Bíblia, é transversal em toda, portanto, a toda a vida dos heróis, enfim, de Deus, de todos os homens, mulheres, portanto, ao longo das épocas, e é transversal, como vimos a semana passada, também, exatamente, na nossa vida. E vai ver que isso vamos continuar a descobrir pelas Sagradas Escrituras exatamente o quão importante é e a sua transversalidade também para mim e para si, que nos está a ver e ouvir. Pastor Paulo Lima, consigo... aliás, eu tenho começado sempre praticamente com o pastor Paulo Lima. Privilégio. É um privilégio. Não? E é bom para mim. Já fico mais descansado também, na verdade. Ok. A pergunta... Antes de fazer a pergunta, é interessante que em Gálatas, no capítulo 3, Paulo menciona uma palavra que é a palavra Escritura. Exatamente. Não é verdade? A pergunta é simples e é a seguinte: a que se refere exatamente o apóstolo quando ele traz, portanto, a evidência esta palavra Escritura? Talvez possa surpreender de quem nos está a ver, mas ele não se estava a referir à Bíblia como nós a conhecemos hoje. Porquê? Eu vou explicar. Porque no tempo em que ele escreve Gálatas, está mais ou menos na década de 50 da nossa era, e o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Aliás, Gálatas vai integrar o Novo Testamento, é um dos primeiros escritos a ser redigido. Imaginem só para quem está a ver que os Evangelhos ainda não tinham sido escritos nesta altura. Mateus, Marcos, Lucas e João ainda não tinham sido escritos. Portanto, os 27 livros do Novo Testamento ainda não estavam escritos e muito menos reunidos. Então o que é que ele está a falar e a pensar quando fala de Escritura? Ele está a pensar no Antigo Testamento. A Bíblia da Igreja Apostólica, dos apóstolos da primeira geração de cristãos, era o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não tinha sido redigido. E era nisso que ele estava a pensar. E ele tem uma alta concepção da Escritura, do Antigo Testamento. Ele depois vai escrever, já com a idade mais avançada, quando escreve a segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, ele diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. E mais uma vez aqui, por Escritura, ele estava a pensar no Antigo Testamento. E mostra... E porquê que ela considerava de maneira tão alta, tão elevada, tinha uma concepção tão elevada da Escritura? Porque era a partir da Escritura que os cristãos primitivos, os cristãos apostólicos, provavam aos judeus e aos não-judeus que Jesus, o Cristo, era realmente quem o próprio Jesus afirmava ser o Messias de Israel, o Salvador do mundo. E era a partir também da Escritura do Antigo Testamento, que era a que existia na altura, que as verdades do Evangelho cristão eram anunciadas e eram comprovadas. E por isso é que ele tem a Escritura em tão alta estima, e quando ele fala em Escritura, ele ainda está a falar do Antigo Testamento. É interessante. O que é engraçado porque há muitos cristãos que desprezam o Antigo Testamento. Dizem, nós somos cristãos, o Novo Testamento é que é bom para nós. Não, o Antigo Testamento está em pé de igualdade com o Novo Testamento para um cristão verdadeiro. Tem tanta autoridade como o Novo Testamento e é mesmo imprescindível para a compreensão do Novo Testamento. Aliás, há uma autora americana que ela, portanto, referencia exatamente essa questão. Por acaso não é Ellen White? Por acaso... Eu conheço. Conhece, não é? Portanto, em que ela realmente referencia a importância deste aspecto, dizendo que, na realidade, o Novo Testamento lança luz sobre o Antigo Testamento e o Antigo Testamento
portanto, fundamenta, portanto, o Novo Testamento. Um sem o outro estariam, portanto, incompletos. Exatamente. Não é verdade? É exatamente isso. Muito bem. É interessante, Joana, este aspecto que o pastor Paulo Lima acabou de partilhar connosco. E para ti é uma pergunta, portanto, que vai numa perspectiva mais prática, não é? Portanto, reparem, por um lado, Joana, os cristãos em Gálatas, não é verdade? Eles acreditavam que estavam no caminho. E já tinham estudado certamente as Escrituras. Ora, a Escritura, como diz, ora bem, como diz Paulo, não é verdade? E, evidentemente que eles já tinham estudado, estavam familiarizados, inclusivamente, ok? No entanto, eles estavam paulatinamente, ok, a desviar-se. É interessante. Esta é a primeira questão. E dentro da primeira questão como é que isso nos pode afetar hoje, no dia-a-dia, a nós cristãos e àquelas pessoas que nos estão a ver e a ouvir? Como é que isto... É interessante porque logo em Gálatas 3, Paulo faz imensas perguntas retóricas. Começa a questionar-se, porque nem ele mesmo entende como é que Gálatas, a qual ele até, algumas traduções dizem outras coisas, mas a qual ele diz, ó insensatos Gálatas. E a palavra que Paulo usa grega ainda é mais forte. Diz mesmo que é loucos, sem pensar, o que é que se está a passar convosco. E a partir dele começa a fazer montes de... Porquê é que não usam inteligência, não é? Porquê é que não usam inteligência? Porquê é que vocês não usam a razão aqui neste aspecto, não é? E Paulo começa a contar um bocadinho que eles começaram a fé de uma forma tão pura, tão imbuída de um espírito puro e genuíno e de conversão, e aos poucos começaram a cair em legalismo. Começaram a cair cegamente num constante legalismo e... De repente, a experiência espiritual antiga perdeu-se, diluiu-se numa constante conformidade com a lei, mas sem viverem a experiência espiritual que tinham conseguido e que tinham encontrado no início. E como é que isso nos pode afetar hoje, Joana? Basta nós não pensarmos, basta nós não meditarmos, basta nós não analisarmos, basta nós não cairmos de joelhos todos os dias no chão e estarmos simplesmente presos àquilo que são as normas, àquilo que são as leis. Claro que nós naturalmente amamos e obedecemos. Obedecemos porque amamos a Deus e porque queremos fazer a vontade dEle. Mas quando colocamos o botão na rotina e isso simplesmente roda com a rotina, nós podemos perder o verdadeiro espírito da conversão. Podemos dizer então que, indo buscar, digamos, o pensamento, o raciocínio do apóstolo Paulo, podemos então dizer, fundamenta-te na Escritura. Sim. Neste caso, eu diria, fundamentemo-nos não na Escritura, mas nas Sagradas Escrituras. Sim, pastor Paulo Lima, porque hoje nós já temos, digamos, a Bíblia completa nesse aspecto. Somos privilegiados. Somos uns privilegiados. É verdade. E é exatamente, portanto, agora, aqui na segunda questão que eu queria colocar ao pastor Paulo Lima, é o seguinte, a determinada altura, neste contexto, portanto, e vemos que o apóstolo Paulo, ele faz um apelo. Ele apela, primeiramente, para o exemplo de Abraão. Exato. Certo? Ao usar, por exemplo, as Escrituras do Velho Testamento. Exatamente. E, na realidade, ele vai apelar, concretamente, ao exemplo, para o exemplo, portanto, de Abraão, para validar a sua apresentação do Evangelho. É curioso. E por que razão é que ele faz isto? É uma estratégia que Paulo usa. É uma estratégia intencional? É uma estratégia totalmente intencional. Era assim, ele tinha que usar o Antigo Testamento porque era o que ele tinha. E eram as Sagradas Escrituras do seu tempo, as únicas, não havia o Novo Testamento. Então como é que ele iria argumentar? Ele lembrou-se de recorrer à figura de Abraão, que era considerado o pai, o primeiro ancestral do povo judeu, e era considerado pelos judeus o judeu perfeito. E o perfeito discípulo de Deus, o judeu perfeito na sua fé, na maneira como viveu a fé e a relação com Deus. Ora bem, o que é que acontece? Como ele era o judeu perfeito para os judeus, então Paulo foi buscar o seu exemplo e era também era considerado o exemplo perfeito da obediência à lei. Mas o que Paulo vai argumentar é que Abraão não foi o exemplo da obediência à lei, mas foi o exemplo de fé supremo que nós podemos ter nas Sagradas Escrituras. Muito interessante. Portanto, é um paradoxo que Paulo levanta. Paulo está a dizer aos judeus, vocês estão a ver Abraão, vocês pensam que ele foi o exemplo perfeito da obediência à lei. Mas não, vocês estão a ler mal as vossas Escrituras, que são as minhas também. Ele foi um perfeito exemplo da fé que se agarrou às promessas de Deus. Quando Deus prometeu a Abraão, tu serás pai de uma grande nação, e disse-lhe que essa grande nação seria
a bênção para todas as famílias da terra, dando a entender que o Messias, o Salvador do mundo, nasceria dessa nação que sairia da descendência de Abraão. Abraão agarrou-se a essa promessa com fé, com confiança. Já falámos na semana passada da confiança, da fé. E Abraão foi o exemplo máximo da fé. Da vivência da fé. Da vivência da fé. Da experiência da fé. E como Paulo quer apontar a ênfase para a vivência da fé como sendo a vivência crucial do cristianismo e não a obediência às obras mortas da lei, então, da lei, entenda-se, de Moisés, sim. Então o que é que acontece? Ele usa o exemplo de Abraão para dizer, estão a ver, querem ser verdadeiros judeus, sigam o exemplo de Abraão. A justificação é pela fé. Abraão foi o exemplo de fé. Ora bem, então pegando nessas palavras, nós podemos dizer que hoje podemos ter o mesmo problema. Porquê? O mesmo problema que Paulo tinha com os Gálatas, não é? Porque os Gálatas ainda tinham muito no seu coração e na sua mente da justificação pela questão das obras da lei. A Joana disse muito bem, eles tinham começado bem, e depois... mas depois pelo caminho começaram-se a desviar. Então, Joana, espera, vamos lá, porque já estamos a montar o puzzle, na verdade. Sim, então, espera. Então, Joana, vamos lá ver. De que modo é que nós somos, então, libertos, digamos, desta lei? Só há uma solução. Ora bem. Só há uma solução, e essa solução acho que é tão clara e tão óbvia que é Jesus. Que é viver a fé como Abraão a viveu. Completamente. Na verdade? Porque Abraão vai entender, pastor Paulo Lima, a determinada altura, ele vai entender, vou voltar, há 2 semanas atrás falamos, penso eu, ou não, foi a semana passada que falamos do filho de Abraão. Do filho de Abraão, sim, na semana passada. Então vamos ver um bocadinho, para que as pessoas que nos estão a ver e a ouvir percebam ainda mais concretamente esta coisa que é extraordinária e que é bonita. Quando Abraão vai para sacrificar o seu filho, na verdade, exatamente, ele, a determinada altura, ele vê a resposta de Deus, não é? Quando ele olha e vê, na realidade, o animal que iria ser o substituto do seu filho. E sua vez representava o Filho de Deus. O animal representava o Filho de Deus. Sim. O Salvador que havia de vir. Isso é importante. Ora bem. Não era um animal por si que tinha valor. Não, que tinha valor. Há um simbolismo, há uma validade. É isso que é muito importante. bem. Então quer dizer, Joana, que quando o apóstolo Paulo diz, digamos aos Gálatas, atenção, portanto, por favor, não são as obras da lei, mas é de facto, portanto, a vossa vivência como Abraão viveu a fé. Exatamente. E nesta perspectiva, Abraão, que tinha vivido a experiência com o seu filho, ele captou muito bem a alternativa que era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não é? Aquele animal que simbolizava Jesus. E aqui então nós temos exatamente... E é aí que nós temos a resposta à pergunta. Brilhante. Que é como é que nós somos libertos da lei. Muito bem, muito bem. Ora bem, então vamos continuar aqui a falar um pouquinho sobre outra questão que me parece muito, muito importante. Eu vou voltar, Joana, então tu dizes que a única maneira que nós temos de ser libertos da lei é através de Jesus. É a aceitação de Jesus. Muito bem. Completa. Vivência, como dizia o apóstolo Paulo Lima, a vivência que Abraão teve na base da fé com o seu Deus. Não é verdade? Sim. Muito bem. Pastor Paulo Lima. Sim. Vamos, portanto, para a última pergunta para si, não é verdade? Ou não? Sim. É a última pergunta para mim. Isto é tão interessante que eu às vezes... Só temos direito a 3 perguntas. A 3 perguntas. Eu realmente é que eu quero fazer mais perguntas. No entanto, portanto, pegando nas palavras da Joana, então isto quer dizer que nós só somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Já vimos isso a semana passada. Já vimos isso. Mas, o que é que... já vimos isso a semana passada, não é verdade? Sim. Agora era interessante vermos, de que modo, na perspectiva de Paulo, de que modo é que Cristo nos libertou da maldição da lei. Muito bem. Primeiro temos que ver o que é a maldição da lei. A lei era a lei de Moisés, os 5 primeiros livros, onde estavam os princípios morais e cerimoniais que Deus tinha revelado. Certo. E havia uma maldição. Que maldição era essa? É porque em Deuteronômio, no fim, Moisés, no seu discurso, diz que serão é um longo discurso, eu vou resumir muitíssimo, mas ele diz que serão malditos todos aqueles que deixarem de observar os mandamentos que se comprometeram a observar quando entraram na aliança com Deus. Serão malditos. Estarão sob a maldição da lei. E era essa maldição que caía sobre todos nós porque os judeus e mais ainda os pagãos, os gentios, não obedeciam perfeitamente à lei. Portanto, estavam sob a maldição da lei. Nem uns, nem outros. Muito bem. E a maldição da lei implicava a morte. Como é que eles podiam ser livres da maldição da lei, isto é, da morte? A resposta é Cristo. Cristo, diz Paulo, resgatou-nos. Esta palavra resgatou-nos é uma palavra que era usada naquele tempo para dizer
que significava, em grego, comprar outra vez. Comprar outra vez o quê? Quando alguém libertava um escravo, por exemplo, comprava o escravo e dava-lhe a liberdade, resgatava-o. Quando alguém libertava um prisioneiro de guerra, pagava o resgate, que nós ainda hoje dizemos, libertava aquele homem e ele ficava livre, com o preço que era entregue. Foi isso que Cristo fez por nós ao entregar a sua vida perfeita no que ele viveu aqui nos 33 anos, e a morte que teve. Entregou por nós em nosso lugar. E ao fazer isso, nós ficámos livres da maldição da lei. Nós os que aderimos pela fé ao ato que ele fez, de sacrifício. Ficámos livres. E porquê? Porque Jesus fez maldição por nós. Como é que Jesus faz maldição por nós se ele observou perfeitamente a lei? Não estaria sob a maldição da lei. Mas estava porquê? Porque a lei também dizia que aquele que morresse e fosse pendurado no madeiro, era esta a expressão, seria considerado maldito aos olhos de Deus. E Jesus foi precisamente pendurado no madeiro quando morreu, foi crucificado. Na cruz, sim, sim. Portanto, foi considerado pela lei maldito. Portanto, ele tornou-se maldito no nosso lugar para que nós fôssemos benditos no lugar dele. É interessante. Prezado amigo, é interessante esta ideia. E eu penso que é um privilégio muito grande que cada um de nós tem na nossa vida. Acredite, que é a aceitação de Jesus como nosso Salvador pessoal. É qualquer coisa de extraordinário. E isto realmente tira-me de cima grandes fardos que às vezes eu carrego com a preocupação de encontrar soluções, quando, bem perto, nós temos-la em Cristo. Joana, a última pergunta. Sim, está bem? Sim. Última pergunta, que é o aspecto prático. Sabem? A questão da fé. Não, é o aspecto prático porque as senhoras são muito mais práticas do que Sim, nós. Muito mais, não é verdade? Muito mais. Nós somos muito mais complicados, sofisticados e vocês não. Pois bem, além da leitura das Sagradas Escrituras, deste livro completo das Sagradas Escrituras, deste conjunto de 66 livros, de Gênesis a Apocalipse. Joana, para além desta leitura, para além da oração que eu posso ter na minha vida, como é que nós podemos desenvolver a audição mais clara com Deus? Ou seja, como é que nós podemos ouvir com mais clareza a voz de Deus na nossa vida? Eu acredito que para ter uma boa audição, o canal tem que estar bem limpo. E por isso temos que cuidar um bocadinho daquilo que nos faz, aquilo que entra no canal. O que é que nós ouvimos, o que é que nós vemos, isso vai influenciar diretamente se vamos sujar o nosso canal de diálogo com Deus ou não. Porque acredito que tudo aquilo que nós no mundo temos ouvido, vemos na televisão, assistimos, até mesmo comemos, tudo, influencia de tal maneira os nossos 5 sentidos que pode destruir um bocadinho a ligação com o céu. E toda essa ligação com o céu vai fortalecer a fé que tivemos a falar durante a semana toda. E se nós queremos desenvolver uma boa audição com Deus, se queremos ouvir a voz dele, devemos cuidar daquilo que entra nos nossos 5 sentidos. E assim, para além da oração, para além da Bíblia, nada como cuidar daquilo que também alimentamos o nosso corpo, aquilo que alimenta os nossos olhos, aquilo que consumimos numa única palavra. Porque senão o barulho pode ser tanto à nossa volta, não é? Que deixamos de ouvir não ouvimos a voz de Deus. Ou seja, podemos continuar a ouvi-la, não a distinguimos. Exatamente. Com a clareza que é necessária. Meu querido amigo, uma vez uma criança estava exatamente com um balde de água suja. E a determinada altura aquela criança ela tinha o balde debaixo da torneira, pensando ela que, abrindo a torneira e deixando a água correr, aquela água suja, à medida que a água limpa ia entrando, aquela água suja ia saindo. Até que um sábio, um velho sábio, aproximou-se daquela criança e perguntou-lhe: filho, o que é que tu estás a fazer? E ele explicou-lhe e disse: sabe, eu estou a tentar tirar água suja do balde. E então aquele sábio perguntou-lhe: bom, mas como é que tu estás a tentar fazer isso? E eu disse: deixando que a água limpa vá caindo dentro do balde. E aquele velho sábio olhou para aquela criança e disse-lhe: filho, não te importas que eu pegue no balde? E a criança disse-lhe: sim, sem problemas, pode pegar. Assim, com um olhar na expectativa de saber o que é que aquele velho sábio iria dizer. Bom, aquele velho sábio, ele pegou no balde, deitou a água suja toda fora e então depois voltou a pôr o balde debaixo da torneira e deixou que a água limpa pudesse encher aquele balde. É isto que Jesus quer fazer consigo e quer fazer comigo.
Ele é o único que pode limpar o nosso caráter, o nosso coração. É o único que tem essa capacidade para voltar a encher a nossa mente e a nossa vida de coisas que na realidade nos podem preparar ou nos pode preparar para a vida eterna. Prezado amigo, foi um prazer estar consigo. Acredite, foi uma grande alegria. E eu espero, eu, Pastor Paulo Lima, a Joana, esperamos estar consigo na próxima semana. Que Deus o abençoe. Um abraço para si também, Pastor Paulo Lima. Obrigado. Para si também, minha querida Joana Curado. E até para a semana. Até para a semana.